Fala, amigo tricolor, tudo bem? Guga aqui na área e hoje a gente vai falar sobre o meu top 5 ídolos do tricolor. Já de antemão, antecipo que o meu maior ídolo vai ser alvo de polêmicas. Então, sem muita enrolação, já vai deixando aí nos comentários quem são os seus maiores ídolos com a camisa do tricolor, tá? Então, o que eu estou adotando como critério, além da representatividade dentro de campo, o resultado efetivo, vencedores com a camisa do São Paulo, tá? Então, estou considerando apenas os jogadores que eu assisti, então vão ficar fora dessa avaliação certamente muitos ídolos, muitos jogadores expressivos aí, que tem uma história linda com a camisa tricolor, mas vou falar daqueles que eu assisti, né? Então, nasci em 86, fui agraciado aí já no ano de nascimento com um título brasileiro, mas tenho poucas lembranças dessa época, então eu vou considerar aqui os jogadores que eu vi que de alguma forma mexeram comigo como torcedor de futebol, tá? Então, e que me inspiraram a seguir torcendo pelo São Paulo. Então, meu quinto lugar vai para o Hernanes, profeta, né? A vida é uma sucessão de fatos que sucedem sucessivamente entre sucessos e insucessos. Frase do Hernanes, quando ele foi encerrar a carreira, é um cara muito bacana que passou na história do São Paulo, exemplo de um jogador muito comprometido e batalhador, que chegou ao profissional do clube em 2005 com poucas participações, eventualmente alguns jogos como lateral direito, e que em 2006 foi emprestado para o Santo André, e ali onde ele amadureceu, e quando retornou para o tricolor, assumiu a titularidade do meio de campo ao lado do Richarlison, após a saída de Mineiro e Josué, né? Então, e teve resultados expressivos. Então, o que a gente pode falar de um jogador tricampeão brasileiro e que, sem dúvidas, foi o maior culpado por não termos caído em 2017 junto com a torcida tricolor, né? Então, Hernanes, ele certamente é um jogador que tem um lugar especial aí marcado no coração do São Paulino, né? Então, um cara muito vencedor, um cara muito digno que vestiu nossa camisa. Já em quarto lugar, a gente segue e aí a gente vem para um jogador que, para mim, muitas vezes ele não é lembrado, mas é um cara muito expressivo na história do São Paulo, um cara criado dentro do São Paulo, que é o Miller, né? Então, o Miller, ele teve grandes participações em títulos importantes do São Paulo, e como não lembrar daquela final épica do Mundial, do bicampeonato mundial em 93 contra o Milan, em que ele desafiou toda a zaga do Milan, criou encrenca, e fora que fez aquele gol espírita, aquele gol que até hoje a gente não entende por que aconteceu, mas a gente vê os vídeos e fala, era pro São Paulo ser campeão, porque além de merecer, tinha esse cara que era batalhador e era merecedor, né? Então, o Miller também é um cara que vestiu a camisa do São Paulo e honrou muito nossa camisa tricolor. Um cara que foi bicampeão de Libertadores, bicampeão mundial, cara que tem toda uma história bonita no time, né? Com títulos brasileiros também, uma história relevante na seleção brasileira. Então não teria como deixar passar o Miller, nosso eterno camisa 7, como o quarto maior ídolo. Em terceiro lugar, aí a gente sai um pouquinho dos jogadores, né? Em terceiro lugar, para mim, é o treinador que foi mais representativo na história do São Paulo até hoje, né? A gente teve grandes treinadores, Cilinho, com os menudos do tricolor. A gente teve o próprio Paulo Tuori, que chegou e conseguiu nos trazer o tricampeonato mundial num momento em que o futebol sul-americano já ia perdendo a sua relevância contra o futebol europeu.
Mas o que falar do Tele, né? O Tele chegou aí em outubro de 96, desacreditado, em outubro de 90, desacreditado por conta das campanhas que tinha feito na Copa do Mundo, em alguns times, e para muita gente já tinha acabado pro futebol, e ele vem e se torna e faz o melhor trabalho de um treinador na época. Não vou falar nem na história do futebol, porque eu tô sendo injusto com quem eu não vi, mas certamente um treinador assim que até os rivais lembram do Tele como um cara importante, um cara que mudou muito, mudou posição de jogadores, fez com que jogadores treinassem fundamentos, né? Então, como não lembrar do Cafu, que começou no São Paulo como volante, foi para a ponta, depois voltou para lateral, e que o Tele fazia treinar excessivamente, fora toda a questão de respeito com a entidade, com o torcedor. Então não tem como não falar do Tele, um grande marco aí na história do São Paulo, um cara que vai ser eternamente lembrado pela torcida tricolor como um grande ídolo. E aí a gente vai chegar na polêmica, né? Segundo e primeiro lugar. Pra mim, o nosso segundo lugar talvez seja o jogador mais vencedor com a camisa do São Paulo, né? 3 brasileiros, 2 mundiais, campeonatos paulistas, outros torneios menores, torneio Rio São Paulo, Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, que sinceramente eu espero que a gente tenha a possibilidade de comemorar um título com ele sendo treinador de São Paulo. Certamente vai ser uma coisa muito especial, um jogador muito querido por toda a torcida tricolor. Todo São Paulino que se preze é grato ao Rogério por toda a dedicação, o exemplo do jogador comprometido, que treinava depois do treino, cobrança de falta, o único goleiro que marcou mais de 130 gols na história do futebol, goleiro que foi artilheiro de campeonato brasileiro, que foi artilheiro de Copa Libertadores, goleiro que fez as atuações mais épicas que eu já vi no futebol, né? Tanto contra o Liverpool, quando ele pegou tudo e mais um pouco, e aquela falta do Gerrard que ele pega no cantinho, até hoje eu nunca vi um goleiro repetir aquela defesa. E aquela atuação também já no final da carreira contra a Universidade do Chile, onde o mito do Chile é uma história que emociona a todo o torcedor tricolor, né? Então, um cara muito especial, um cara esclarecido, um cara vencedor, que eu tenho certeza que vai ser vencedor também na carreira de técnico, e que em algum momento lá na frente ele volte para o nosso tricolor e possa erguer algumas taças como treinador também. Em primeiríssimo lugar, galera, aí o meu maior ídolo daqueles que eu vi jogar, Raí, o terror do Morumbi. Esse cara foi fora de série, né? Fora todo talento, toda habilidade, arremates, cabeceio, um jogador completo, né? Que podia atuar tanto no meio quanto no ataque, um jogador que mudou o São Paulo de patamar de conhecimento, né? Então São Paulo, quando o Raí chegou, era um time bicampeão brasileiro, e depois, quando ele deixa o tricolor, o time já tinha ganhado o brasileiro, já tinha ganhado mais 2 Libertadores, um Mundial, e ele volta numa das situações mais improváveis em 98 também, para nos dar o título do Campeonato Paulista de 98, numa brecha do torneio, onde a gente pôde inscrevê-lo para a segunda partida contra o Corinthians, e aí o São Paulo reverte aquele resultado de 2-1 que tinha perdido a primeira partida, e ganha a segunda partida de 3-1, com uma participação extremamente proeminente do Raí, né? Fez o primeiro gol de cabeça, fez tabelinha com o França no segundo, e aí o terceiro gol ali, o Denilson faz uma grande jogada e dá para o França finalizar e matar o Corinthians. Então, um cara que
muito vencedor, um cara que é muito importante na história do clube, e que muitas vezes o torcedor ele acaba se apegando muito ao Raí dirigente, né? Então, que como dirigente não foi dos melhores, até provavelmente foi um dos piores aí dos dirigentes do São Paulo, mas como jogador de futebol é inegável, né? Um jogador que ganhou tudo na carreira, que é ídolo no Paris Saint-Germain também, numa época em que o Paris Saint-Germain não tinha tanta relevância quanto tem hoje. Um jogador que fora de série, o cara que ele fez para o São Paulo não está escrito. Infelizmente ele não pôde nos trazer a primeira Copa do Brasil em 2000, né, porque foi aquele título doído que a gente perdeu pro Cruzeiro, mas certamente tudo que ele trouxe pro clube em resultado futebolístico já o torna o maior, se não o maior, um dos maiores da história do clube, né? Então a gente tem que ser muito grato a esses caras, e eu sei que selecionar um top 5 é injusto, porque tem muitos outros jogadores que mereceriam menções aqui honrosas: Cafu, Toninho Cerezo, Lugano. Então a gente tem para todas as gerações aí jogadores proeminentes. E se a gente for pro passado, né, Dario Pereira, Roberto Dias, Pedro Rocha, Leônidas da Silva, Canhoteiro, uma série de jogadores inesquecíveis e históricos. Graças a Deus que o nosso time tem uma história rica como essas. Então e aí, galera, você, quem que é o seu top 5? Se você puder, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.